Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou mostrar como vocês podem programar o código Morse no Arduino de vocês para que vocês possam enviar mensagens, beleza? Então a ideia é que se vocês tiverem uma dupla para fazer esse projeto, façam em dupla e aí no final tentem enviar uma mensagem e vejam se a dupla de vocês conseguiu visualizar e compreender direitinho a mensagem, beleza? Então vou só explicar para quem não sabe o que é o código Morse. Então, como diz aqui no site, o código Morse é um sistema composto por todas as letras, todos os números e sinais gráficos. Então, o código Morse foi desenvolvido em 1835 para fazer com que as pessoas pudessem se comunicar de uma forma simples e funcional. Então, o código Morse ele era utilizado e transmitido, né, por meio de intervalos de sons ou luz. Então, você pode colocar o código Morse num apito, por exemplo, num alto-falante, ou numa lanterna, um LED, e aí você vai conseguir transmitir sua mensagem, né? As coisas foram evoluindo, então com a chegada do telefone, o código Morse foi meio que deixado de lado. Mas a gente pode usar ele ainda para se comunicar de algumas formas, tá? E aí a gente tem então a nossa tabela do código Morse. Na nossa tabela, a gente tem o ponto e a gente tem a barra. O ponto, quando a gente traz isso para um sinal luminoso, como por exemplo a lanterna ou o LED, vai ser, por exemplo, algo mais rápido. Então, se você pisca a lanterna rápida, você está demonstrando o ponto. Se você demora um pouco mais, você está demonstrando a barra, beleza? Então, essa é uma das formas de você interpretar o código Morse. Então, vamos montar o nosso circuito para a gente fazer o código Morse. No nosso circuito, a gente vai precisar de alguns elementos básicos. A gente vai precisar de LED, botão, resistor, Arduino e placa de ensaio. Então, galera, agora que a gente está aqui, eu sugiro que vocês troquem o nome do projeto de vocês. No meu caso, eu vou colocar código Morse Arduino e vou pegar então os componentes que eu falei que a gente iria usar. A placa de ensaio, o Arduino, o botão, o LED e os resistores. Galera, vou afastar aqui um pouquinho para facilitar a minha montagem. Vou pegar um resistor de 10 kΩ, vou colocar aqui. Então, lembrando, 10k ohms é a mesma coisa de 10 kΩ, tá? Esse símbolo, como eu sempre falo, significa ohms. Então, a gente ligou aqui um resistor de 10 kΩ, a gente vai ligar um resistor aqui no LED. Esse resistor do LED, ele pode ser de 180 ohms, então você precisa clicar aqui e colocar em ohms, beleza? Galera, a gente vai então fazer a ligação da nossa plaquinha da nossa placa de Arduino para a nossa placa de ensaio. Então, vou colocar um fio aqui. Como é o fio do GND, a gente vai usar a cor preta, tá? Então, venho ali embaixo, pego um fio vermelho e vou ligar os 5 volts na minha plaquinha. Galera, depois que eu faço essa ligação, é interessante que eu coloque isso daqui do outro lado também. Então, vou ligar um fio do positivo para o positivo e um fio do negativo para o negativo, tá? Então, o fio preto aqui, ele vai vindo aqui para o preto de cá. Então, agora a gente tem negativo aqui e tem negativo aqui. A gente tem positivo aqui e tem positivo aqui em cima. Então, lembrando, esse fiozinho vermelho a gente ligou nos 5 volts aqui de baixo e agora a gente vai começar a ligação do nosso circuito. Então, como que a gente vai ligar? A gente vai pegar um fio, então, vermelho, vai ligar daqui para cá. A gente vai colocar de um lado do botão. Galera, do outro lado do botão, a gente vai continuar, então, o nosso circuito. Por quê? Se a gente continua desse lado de cá, a gente está pegando exatamente o que a gente já pegou aqui embaixo, tá? Então, quando a gente liga alguma coisa desse lado, a gente continua do outro lado, beleza? Uma outra coisa, então, uma outra dica, é que a gente tem que usar o botão nessa parte que é chanfrada. O que seria chanfrada? Seria esse buraquinho aqui que conecta essa parte de baixo, que separa essa parte de baixo da placa de ensaio da parte de cima, beleza? Então, por isso a gente coloca o botão ali. Então, galera, agora eu vou pegar um outro fio, vou conectar esse meu fio no Arduino. Então, vou pegar aqui, vou colocar aqui. Então, a gente vai usar o botão no pino 13 e a gente vai usar o LED no pino 12, tá? Galera, uma dica, o LED ele é uma saída, enquanto o botão é uma entrada, tá? Por que uma entrada? Porque uma saída, né? Então a gente observa o que vem do botão e aí depois que a gente observa o que vem do botão, a gente liga o LED, tá? Pensem nisso como se vocês estivessem falando do corpo de vocês. Então, uma saída seria, por exemplo, a nossa voz e uma entrada seria, por exemplo, a nossa audição, beleza? Então, galera, fiz essa primeira parte da nossa ligação, agora a gente vai programar.
a gente não vai utilizar a programação em código, mas sim em blocos para facilitar um pouco, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou apagar todos os blocos, agora eu venho aqui em entrada, seleciono aqui então o bloquinho de entrada. Galera, como eu falei, o botão é uma entrada. E qual tipo de entrada é o botão? O botão é uma entrada digital. Então, quando a gente fala de coisas digitais, essas coisas, esses componentes eletrônicos, esses circuitos, eles podem ser 0 ou 1, beleza? E como que a gente tem certeza de que a gente está usando a parte digital? Aqui no nosso Arduino ele também mostra que tudo isso daqui é digital. Então eu vou pegar aqui o ler pino digital. O pino digital que a gente está lendo no botão é o pino 13. Então eu venho aqui e altero isso para 13, beleza? Galera, agora a gente vem na parte matemática, para a gente poder então comparar o que a gente está lendo, tá? Então como que a gente vai comparar? A gente vai saber se o que a gente está lendo é igual a alguma coisa. E que é isso? O que seria esse alguma coisa? Seria o nosso nível lógico. Então, como eu falei, a porta digital ela pode ser 0 ou 1. No nosso caso, quando for 0, a gente pode pensar que ela está desligada ou que ela é equivalente a 0 volts, tá? Isso num LED, quando a gente fala, por exemplo, que o nosso LED está no estado lógico baixo, significa dizer que o nosso LED está desligado. Quando a gente coloca o nosso LED em estado lógico 1, a gente está então ligando o nosso LED. Normalmente a gente usa 5 volts para isso, tá? Então, galera, eu vou colocar aqui. E aí, qual que é o grande pulo do gato? A gente vai colocar então essa barrinha aqui dentro desse primeiro item. É um pouquinho difícil colocar, é meio chatinho, vocês vão precisar mexer um pouquinho, mas logo vocês vão se acostumar. Então aqui a gente vai tirar desse símbolo de menor, esse é o menor ou igual, esse é igual, esse é o diferente, maior, maior ou igual. A gente vai utilizar o igual a 1. A gente quer saber então se aquele botão em algum momento vai ser igual a 1. O que seria esse botão igual a 1? Alguém pressionando o nosso botão, tá? Então eu posso vir aqui em controle, e aí então eu vou pegar esse bloquinho, se e outro, tá? Então, galera, se o nosso bloquinho for igual a 1, ou seja, se alguém estiver pressionando o nosso bloquinho, a gente vai querer ligar o nosso LED. Por que a gente vai ligar o nosso LED? Porque é o nosso LED que vai representar o nosso código Morse, tá? Através de uma entrada. Então, a gente vai vir aqui em saída, a gente vai pegar esse definir pino como alto, colocar aqui. O pino do nosso LED, galera, é o pino 12. Então, definir pino 12 como alto. E aí, se ninguém estiver pressionando o nosso LED, a gente quer que ele fique desligado, né? Ou seja, se a gente não está mandando um código, ele tem que permanecer desligado. Então, pino 12 como baixo, beleza? Galera, então esse é o nosso primeiro exemplo de utilização de um botão utilizando os nossos blocos, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa simulação, ver se está tudo certinho. Então, vamos lá. Quando eu aperto aqui, ele acende, né? Então, eu poderia apertar rápido para representar o ponto e segurar para representar a barra. Beleza, galera? Então, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo, mas qual que é a dica principal desse vídeo? Chama um colega, chama o papai, chama a mamãe, juntem-se aí, tentem passar uma mensagem de um para o outro, e aí depois o papai ou a mamãe, ou até mesmo o colega de vocês, vai mandar uma mensagem para vocês. Anotem a mensagem e vejam se vocês conseguiram decodificar, beleza? Então, galera, é isso, obrigado, se inscreve no canal, deixa o like, lembrando que isso ajuda o canal a crescer, tá bom? Valeu!